Eu me chamo Helena, sou do interior do Rio Grande do Sul, e o que vou contar aconteceu há muitos anos, quando eu ainda era criança. O relato chegou até mim por meio da minha mãe, que por sua vez ouviu tudo de uma senhora muito antiga, dessas que carregam histórias que se passam de boca em boca, como um aviso silencioso de que o respeito ao invisível nunca deve ser quebrado. Eu nunca esqueci essa história. Até hoje, quando o vento sopra mais frio e o silêncio pesa nas madrugadas, lembro do que aconteceu com uma garota chamada Larissa, uma menina que acreditava que nada podia atingi-la, nem mesmo aquilo que os olhos humanos não veem. Larissa era vizinha dessa senhora e, segundo ela, era uma adolescente bonita, cheia de energia, mas também extremamente debochada e descrente. Gostava de rir das superstições, zombar de tudo que fosse espiritual. Enquanto outras meninas da idade dela se benziam antes de dormir, Larissa dizia que isso era coisa de gente ignorante. Para ela, não existia céu, inferno, santos, nem orixás. Tudo não passava de invenção, segundo ela, mas o pior era o comportamento provocador. Larissa fazia questão de rir quando via oferendas nas esquinas ou nos cemitérios. Dizia que era comida desperdiçada para espírito que não existe. Essa arrogância foi, segundo contam, o início do seu fim. Era uma tarde abafada de verão, dessas em que o céu parece derreter sobre a cidade. Larissa e 3 amigas, Júlia, Camila e Sara, resolveram fazer algo diferente. Foram passear pelo cemitério da cidade, um lugar antigo, cercado de árvores retorcidas e túmulos cobertos de musgo. Elas queriam tirar fotos, fazer vídeos e se divertir assustando umas às outras. Nenhuma delas tinha intenção de faltar com respeito, mas Larissa, como sempre, ultrapassou os limites. Enquanto andavam entre as sepulturas, viram uma oferenda recente sobre uma lápide. Era uma bandeja prateada repleta de doces coloridos, cocadas, brigadeiros, quindins, balas vermelhas, tudo muito bonito, decorado com papéis brilhantes e fitas douradas. Ao redor, velas pretas e vermelhas ainda queimavam lentamente, espalhando um perfume intenso de mel e pinga. Estava claro que era uma oferenda feita com fé, provavelmente dedicada a uma pombagira. As meninas pararam respeitosas, mas Larissa deu uma risada. "Gente, olha isso, um banquete no cemitério", zombou ela. Camila, meio assustada, respondeu: "Larissa, não mexe nisso, guria. Isso é oferenda, é coisa séria." Mas Larissa apenas arqueou as sobrancelhas e com um sorriso provocador disse: "Se essa tal de pombagira existe mesmo, que venha me impedir de provar." E sem pensar 2 vezes, pegou um dos doces e começou a comer. As amigas ficaram paralisadas. Júlia tentou puxá-la, mas Larissa se esquivou, rindo alto. "Que delícia! Se for para espírito, ele tem bom gosto", disse, lambendo os dedos. Foi então que o vento soprou com força repentina, apagando parte das velas. As meninas estremeceram. Um arrepio percorreu o corpo de todas, menos o de Larissa, que apenas zombou mais uma vez. "Tá vendo? Nem vento assusta." Elas saíram correndo do cemitério com medo e Larissa voltou para casa gargalhando, dizendo que ia oferecer os restos da oferenda para a sobremesa. Mas naquela noite, algo mudou. A mãe de Larissa relatou depois que, ao cair da madrugada, ouviu a filha conversando sozinha no quarto. Pensou que fosse o celular, mas quando abriu a porta, encontrou Larissa sentada na beira da cama, olhando fixamente para o nada. "Larissa, com quem tu tá falando, minha filha?", perguntou a mãe. E Larissa respondeu com uma voz estranhamente calma: "Com a moça de vestido vermelho. Ela disse que veio buscar o que é dela." A mãe, tomada por um frio na espinha, tentou acender a luz, mas a lâmpada estourou. Na escuridão, jurou ter visto uma sombra se mover atrás da filha, como se uma mulher estivesse realmente ali, com os cabelos longos e o perfume forte de rosas misturado à fumaça. Nos dias seguintes, Larissa mudou completamente.
Passou a ter o olhar vazio, falava sozinha, não queria tomar banho nem comer. Dizia que não dormia mais porque a mulher não deixava. As amigas tentaram visitá-la, mas ela as expulsava aos gritos. Disse para uma delas: ela não gosta de vocês. Diz que vocês foram covardes e me deixaram sozinha no cemitério. A partir daí, tudo piorou. A mãe chamou padre, pastor e até uma mãe de santo da cidade vizinha. A mulher, chamada Dona Zuleika, olhou para Larissa e ficou pálida. Disse que a menina havia ofendido uma entidade poderosa, uma pombagira, que não tolerava desrespeito. Segundo Zuleika, Larissa havia rasgado um contrato espiritual sem saber, ao consumir o que não lhe pertencia. Durante uma tentativa de limpeza espiritual, Larissa se contorcia, gritava e ria de forma aterrorizante. A voz dela parecia se multiplicar, ecoando pela casa. Em certo momento olhou para Dona Zuleika e disse com ironia: quer levar o que é teu? Vem buscar. Depois desse dia, a mãe de Larissa quase enlouqueceu. A menina ficou semanas sem dormir, depois sumiu dentro do próprio quarto. Ninguém a viu sair. A polícia foi chamada, cães farejadores foram usados e nada, nenhum sinal da menina. Meses se passaram e os moradores começaram a dizer que viam uma figura vagando pelo cemitério ao entardecer. Uma moça de cabelos desgrenhados, roupas rasgadas e olhar vazio. Alguns diziam que ela se abaixava diante das oferendas e chorava. Outros afirmavam que ela apenas observava, imóvel, enquanto as velas queimavam. A mãe nunca superou o desaparecimento. Todos os anos, no dia de finados, ela ia até o cemitério. Deixava flores e doces sobre a mesma sepultura onde a filha havia mexido. Dizia que era para apaziguar a moça do vestido vermelho. Eu ouvi esse relato da minha mãe, e mesmo sendo contadora de histórias, juro que nunca duvidei dessa. Talvez porque o olhar da velha senhora que contou era sério demais, e havia algo de verdadeiro em sua voz trêmula quando disse: não é sobre ter medo, é sobre respeitar. Até hoje, quando passo por uma encruzilhada e vejo oferendas, eu abaixo a cabeça, sigo em silêncio e jamais toco em nada. Aprendi que o que é feito com fé pertence a um mundo que não cabe no nosso entendimento. Alguns podem dizer que Larissa pagou por sua ignorância. Outros que foi apenas uma coincidência, um desaparecimento inexplicável. Mas dentro de mim, eu sei que há forças que não aceitam a zombaria, que não toleram o riso diante do sagrado. Respeitar não custa nada. Desrespeitar pode custar tudo. Meu nome é Marina, tenho 30 anos e atualmente moro em Curitiba, mas nasci em uma cidade pequena do interior do Rio de Janeiro. O que vou contar não é apenas um relato de algo que vivi. É uma lembrança que me acompanha como uma sombra, uma marca que o tempo não conseguiu apagar. Sempre fui uma pessoa curiosa e desde adolescente tive fascínio pelo desconhecido. Talvez por isso, o que aconteceu comigo tenha sido mais um chamado do que uma coincidência. Quando eu era adolescente, por volta dos meus 15 anos, eu fazia parte de um grupo de amigos que compartilhava o mesmo gosto pela música. Eu era uma roqueira convicta, usava roupas pretas, coturnos, pulseiras de couro e vivia com fones de ouvido mergulhada nas letras das minhas bandas favoritas. Éramos jovens rebeldes, sem medo de nada, rindo das coisas que os mais velhos chamavam de sagradas. Entre as muitas coisas que fazíamos para testar limites, havia um hábito perigoso: ir ao cemitério à noite. Para nós, era apenas diversão, um desafio, uma forma de provar coragem. Íamos em grupo, sempre com bebida na mão, rindo e contando histórias de terror. Hoje, eu entendo o quanto isso foi irresponsável, mas na época, parecia apenas mais uma aventura adolescente. Numa dessas noites, fomos em 6 pessoas. Eu, meu namorado da época chamado Rafael e mais 4 amigos.
Lembro que o céu estava encoberto e o vento frio balançava as copas das árvores que cercavam o velho cemitério municipal. O lugar era antigo, com túmulos de mármore rachado e anjos sem rosto, desgastados pelo tempo. Levamos algumas garrafas de bebida e ficamos próximos ao muro dos fundos, sentados em volta de uma vela que alguém acendeu para fazer graça. No começo, tudo era risada e brincadeira, mas em determinado momento algo mudou. Senti um arrepio percorrer todo o meu corpo, como se uma corrente elétrica tivesse atravessado minha espinha. A princípio, achei que fosse o frio, mas logo percebi que havia algo diferente naquela noite. O ar ficou denso, pesado, como se o tempo tivesse parado por alguns segundos. Sem entender por quê, comecei a rir. Uma risada que não parecia minha. Era alta, forçada, quase histérica. Meus amigos olharam assustados e Rafael tentou me segurar pelos ombros, mas eu me debatia. A risada se transformou em choro e depois em um grito que saiu do fundo da minha garganta. Eu tremia sem controle e minhas pernas se moveram sozinhas, como se algo me empurrasse para o meio dos túmulos. Lembro que o guarda do cemitério apareceu, assustado com o barulho, e veio correndo até nós. Quando ele me viu, parou, empalideceu e apenas fez o sinal da cruz. Depois daquele episódio, não lembro de mais nada. Me contaram que desmaiei e fiquei desacordada por quase 10 minutos. Quando voltei a mim, estava cercada pelos meus amigos e pelo segurança, todos assustados. Depois daquela noite, nada mais foi o mesmo. Comecei a ter episódios estranhos, como se algo tomasse conta de mim. Em alguns momentos, eu sentia vontade de rir sem motivo, ouvia vozes, via sombras, e minha temperatura corporal caía de repente. Às vezes eu dizia frases que não lembrava depois. Minha mãe ficou desesperada e chegou a me levar a médicos, mas nenhum exame mostrava qualquer problema. Foi então que uma senhora do bairro, uma mulher de fé, disse para minha mãe: "Isso não é doença, dona Vera." A menina mexeu onde não devia. O cemitério é lugar de respeito. Aos poucos, comecei a aceitar que talvez algo espiritual tivesse me tocado naquela noite. Tive diversas manifestações, e a mais marcante era uma presença feminina, forte, elegante e misteriosa. Ela sempre vinha acompanhada de uma risada inconfundível. Mais tarde, quando comecei a pesquisar sobre espiritualidade, percebi que essa entidade tinha características de uma pombagira, uma força da Umbanda ligada ao amor, à sensualidade e à justiça. Com o tempo, esses episódios foram ficando mais raros. Parei de frequentar cemitérios, deixei de beber e me afastei das pessoas que zombavam das crenças alheias. Por um tempo, até frequentei uma igreja buscando paz. Mas a curiosidade nunca me deixou. Acabei me interessando por ocultismo, não para praticar, mas para entender. Li sobre Aleister Crowley, Telema e outras correntes esotéricas. Era como se eu buscasse respostas para algo que me acompanhava desde aquela noite no cemitério. Quando entrei na faculdade, aos 21 anos, conheci um rapaz chamado Caio. Ele era divertido, inteligente, mas não queria compromisso. Tivemos um caso leve, sem grandes promessas, apenas afinidade. Eu sabia que ele não seria um amor para a vida toda, mas gostava dele. Foi nessa época que tive um sonho que jamais esqueci. Era uma tarde ensolarada e eu caminhava sozinha por uma rua que não conhecia. De repente, uma mulher apareceu na minha frente. Ela era alta, ruiva, de pele pálida e vestia um vestido preto e vermelho. Justo e elegante, usava meias listradas nas mesmas cores e tinha um sorriso que misturava beleza e perigo. Ela parou diante de mim e, com uma voz rouca e sedutora, disse: "Agora eu vou conversar com você." Depois, soltou uma gargalhada intensa, a mesma que eu ouvia às vezes quando estava sozinha. Estendeu a mão e, sem que eu soubesse como, começamos a flutuar sobre a cidade. O vento batia no meu rosto e eu me sentia leve, como se nada pudesse me atingir. Mas logo ela falou algo que me gelou por dentro. "Você vai ter que fazer uma escolha, quebrar a mente ou o coração."
Eu perguntei o que aquilo significava, mas ela apenas me olhou com raiva e disse: às vezes, para construir algo novo, é preciso destruir o que existe. Num piscar de olhos, estávamos diante de um prédio abandonado, meio em ruínas, com paredes descascadas e chão coberto de entulho. Ela me fitou e repetiu: o que você escolhe, a mente ou o coração? Confusa e com medo, respondi: o coração. A mulher então sorriu e em seguida segurou minha mão novamente. De repente, estávamos em uma praça antiga, o mesmo lugar onde anos antes eu havia tido aquela primeira incorporação no cemitério. Havia figuras de preto ao redor, rostos indistintos, como sombras humanas sem olhos. A mulher sentou-se comigo em um banco de pedra e falou calmamente: agora vá buscar um copo de água para mim. Nesse instante, acordei com o coração disparado, suando frio e com uma sede intensa. Levantei, fui até a cozinha e bebi água tremendo. Era madrugada, mas o sonho parecia tão real que eu sentia o cheiro de rosas e fumaça no ar. Dias depois, minha vida virou de cabeça para baixo. Descobri que estava grávida de Caio. Quando contei para ele, ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse, sem olhar nos meus olhos: Marina, eu não posso ser pai agora. Acho melhor interromper. Aquela palavra me atravessou como uma faca. Eu sabia que ele não estava pronto e confesso que eu também não. Senti-me confusa, culpada, perdida. E, estranhamente, as palavras da mulher do vestido vermelho ecoavam na minha cabeça. Quebrar a mente ou o coração. Sem pensar muito, concordei. Fiz o aborto de forma legal, em um hospital, mas tudo parecia acontecer em câmera lenta. Era como se eu observasse a mim mesma de fora, sem emoção, apenas um vazio profundo. Nos dias seguintes, chorei muito. Não por arrependimento, mas por sentir que algo dentro de mim havia se partido. À noite, sonhava com a mulher ruiva novamente, mas dessa vez ela apenas me observava em silêncio, sem sorrir. O tempo passou. Casei-me com outro homem, um companheiro amoroso e compreensivo. Tivemos um filho, e hoje ele é a luz da minha vida. Ser mãe me transformou, me fez entender o valor da vida, o peso das escolhas e a força do perdão. Mas vez ou outra, quando a noite cai e tudo está silencioso, lembro da mulher do vestido vermelho. Sinto que ela ainda me observa, como se tivesse me marcado para sempre. Nunca frequentei um terreiro de umbanda ou candomblé, mas sempre senti uma conexão com essas forças espirituais. A presença feminina, a risada distante, o perfume de rosas e a energia quente no ar. Tudo isso me acompanha desde jovem. Hoje não sinto medo, sinto respeito. Talvez aquela entidade tenha apenas me mostrado o que eu precisava enxergar, que o espiritual não é brincadeira e que as escolhas, por mais pequenas que pareçam, deixam marcas na alma. Eu carrego culpa, sim, mas também carrego aprendizado. A mulher do vestido vermelho me mostrou, de uma forma dolorosa, que o coração humano é frágil, mas é nele que habita o verdadeiro poder de mudança. Essa é a minha história. Que sirva de reflexão para quem acha que o espiritual é apenas superstição. Há forças que nos observam, mesmo quando fingimos não acreditar nelas. Meu nome é Camila Andrade, tenho 19 anos e moro no interior do Rio Grande do Sul. Conheci o canal Mistérios do Além há pouco tempo, por influência de um ex-namorado que adorava histórias sobrenaturais. Desde então, venho criando coragem para contar a minha. Uma história que começou quando eu ainda era muito pequena e que, de alguma forma, parece ter me acompanhado pela vida inteira. Na época, eu devia ter menos de 5 anos, porque foi antes de nos mudarmos para a cidade onde moro até hoje.
Eu vivia com meus pais, minha avó materna e uma tia solteira, numa antiga casa de madeira, dessas bem típicas do sul, com piso que rangia a cada passo e janelas altas que deixavam entrar o vento frio das serras. Lembro-me bem de que naquele dia estávamos todos reunidos na cozinha. Os adultos conversavam animadamente e eu brincava sozinha no quarto da minha avó com meus bichinhos de pelúcia. O quarto da minha avó tinha uma porta que dava vista direta para a sala de estar. Eu sempre ficava brincando no tapete, mas gostava de olhar para a sala de vez em quando, observando o balanço da cortina e o reflexo da luz que entrava pela janela. Foi nesse momento que aconteceu algo que até hoje me faz arrepiar só de lembrar. Enquanto eu penteava o cabelo da minha boneca, percebi um movimento estranho na sala. Olhei e vi uma mulher parada bem no meio do cômodo. Ela era alta, tinha a pele morena, cabelos longos e pretos que desciam pelas costas e usava um vestido vermelho tão intenso que parecia brilhar. Na mão direita segurava um cigarro aceso. A fumaça subia lentamente enquanto ela me fitava com um sorriso torto, meio debochado, quase cruel. Por alguns segundos fiquei paralisada. Aquela mulher parecia sólida, real, mas havia algo nela que simplesmente não pertencia àquele mundo. Então, do nada, ela soltou uma gargalhada alta e histérica. O som ecoou pela casa inteira, fazendo as janelas vibrarem. Eu gritei desesperada. Comecei a chorar e corri para o colo da minha mãe, que veio correndo com minha avó e minha tia. Contei o que tinha visto, mas quando olharam para a sala, não havia ninguém lá. Os adultos disseram que eu devia ter imaginado que era só coisa de criança, talvez uma sombra ou o reflexo do vestido de minha avó no espelho da cristaleira. Mas eu sabia o que tinha visto. Aquela mulher não era uma invenção. Ela estava ali, olhando para mim, e eu nunca consegui esquecer o som da risada dela. Depois daquele dia, nunca mais a vi. Cresci, mudei de cidade com meus pais e segui a vida. Os anos passaram e a lembrança daquele episódio ficou guardada num canto esquecido da minha mente, até que mais tarde tudo começou a fazer sentido. Quando entrei na adolescência, comecei a mudar. Eu era uma menina tímida, insegura, e sempre fui o que chamavam de patinho feio. Tinha dificuldades em me aceitar e me sentia inferior às outras meninas. Aos 15 anos, conheci um garoto que fazia karatê comigo. Me apaixonei perdidamente, mas nunca tive coragem de contar. Uma amiga da igreja, chamada Isabela, acabou se aproximando dele e servindo de ponte. No início, ele não me deu bola. Estava envolvido com outra menina, mas um tempo depois, ele começou a demonstrar interesse. Chegamos a conversar, trocamos olhares e eu criei esperanças. No entanto, antes que algo acontecesse, ele se mudou de cidade. Fiquei arrasada. Mesmo assim, continuei amiga da Isabela. Com o tempo, ela e eu viramos inseparáveis, mas meus pais não aprovavam essa amizade. Principalmente minha mãe, que dizia que Isabela não era boa influência. Eu não entendia o motivo. Ela parecia divertida, confiante, vivia rodeada de garotos e sempre me incentivava a ser livre. Até que um dia ela me apresentou a alguns amigos dela e, por influência, acabei me envolvendo com um deles. Foi a primeira vez que fiquei com alguém. A partir daí, tudo desandou. Comecei a sair escondida, mentir e, de repente, estava vivendo uma vida dupla. Aos poucos, aquilo que parecia liberdade virou vício. Eu não cobrava dinheiro, mas me sentia estranhamente impulsionada a buscar atenção masculina, mesmo quando não havia sentimento envolvido. Meus pais descobriram e o escândalo foi enorme. Vivíamos em cidade pequena e minha família era conhecida por ser muito religiosa. Fui proibida de ver Isabela e fiquei meses em casa sem poder sair. Mas o desejo, a curiosidade, a carência, tudo aquilo continuava dentro de mim, como uma força me empurrando para o erro. Às vezes, eu me via fazendo coisas das quais me arrependia profundamente. Mas era como se não tivesse controle. Eu tentava mudar,
Prometia a mim mesma que seria diferente, mas sempre voltava a repetir os mesmos padrões. Aos 18 anos, comecei a namorar um rapaz trabalhador, honesto, que realmente gostava de mim. Pensei que, finalmente, minha vida ia tomar um rumo melhor. Mas, com o tempo, comecei a sentir falta da intensidade que vivia antes. Meu namorado trabalhava muito e eu me sentia sozinha. Então, acabei traindo ele. Foi um erro que até hoje me envergonha. Logo depois, ele terminou comigo e eu caí numa espécie de abismo emocional. Foi nessa época que comecei a sonhar com a mulher de vermelho novamente. Ela aparecia sempre da mesma forma, rindo, fumando e me chamando com o dedo. Em alguns sonhos, ela dizia meu nome. Em outros, apenas me observava de longe. O mais assustador é que após cada sonho, eu acordava tomada por uma sensação de desejo incontrolável. Minha mãe percebeu que eu estava diferente. Fiquei agressiva, impaciente e chorava sem motivo. Preocupada, ela me levou a uma psicanalista da igreja. Depois de algumas consultas, contei tudo a ela: os sonhos, a mulher, os impulsos, os arrependimentos. A doutora ficou em silêncio por alguns minutos e depois me disse, com uma expressão séria, que aquilo parecia uma influência espiritual. Ela me explicou que muitas vezes vínculos espirituais podem ser herdados, principalmente quando algum antepassado teve ligação com práticas religiosas ou fez algum tipo de pacto. Quando cheguei em casa, contei à minha mãe. E foi nesse momento que ela decidiu me revelar o que nunca tinha tido coragem de contar. Ela me disse que, quando era criança, vivia com a avó em uma vila pequena. A avó dela tinha amizade com uma senhora chamada Dona Cássia, que era mãe de santo e muito respeitada na comunidade. Um dia, a avó pediu para minha mãe, que na época tinha menos de 10 anos, levar uma encomenda até a casa de Dona Cássia. Chegando lá, a mulher a recebeu com muito carinho e a convidou para entrar. Disse que queria mostrar algo bonito e a levou até um quarto cheio de velas, imagens e panos coloridos. Havia um cheiro forte de perfume e fumaça. Dona Cássia sentou minha mãe na cama, passou uma pena branca sobre a cabeça dela e recitou algumas palavras em outra língua. Depois, disse calmamente: "Um dia você vai morar comigo. E quando esse dia chegar, o amor será sua cruz e também sua força." Minha mãe não entendeu o significado daquilo, mas, anos depois, a profecia se cumpriu. Quando ficou adulta, acabou se envolvendo com a prostituição. Foi expulsa de casa pelos pais, que eram evangélicos, e sem ter para onde ir, foi acolhida justamente por Dona Cássia, que ainda era viva. Lá, ela viveu por algum tempo, junto com outras mulheres, mas o destino dela mudou quando conheceu meu pai, que trabalhava como motorista na cidade. Eles se apaixonaram e, quando ela engravidou de mim, decidiu abandonar aquela vida. Dona Cássia ficou furiosa e teria dito: "Você pode sair da minha casa, mas o que é selado não se quebra." Pouco tempo depois, a mulher morreu e minha mãe achou que tudo tinha acabado. Ela e meu pai se converteram, se casaram na igreja e seguiram firmes na fé. Mas de alguma forma, aquilo parece ter me alcançado. Quando ouvi tudo, senti um arrepio profundo. Era como se, de repente, tudo fizesse sentido. A mulher de vermelho que eu via desde criança, os sonhos, os impulsos, tudo. Minha mãe acreditava que a entidade à qual ela fora consagrada ainda me acompanhava, tentando me arrastar para o mesmo destino. Desde então, comecei a lutar contra isso com todas as forças. Passei a frequentar sessões de descarrego, fiz orações, busquei equilíbrio. Aos poucos, os sonhos foram cessando e a sensação de estar sendo observada desapareceu. Mas até hoje, quando vejo uma mulher vestida de vermelho, sinto um frio inexplicável subir pela espinha. Não sei se foi herança espiritual, obsessão ou coincidência.
Só sei que existe algo entre o mundo visível e o invisível que não devemos zombar nem desafiar. Hoje vivo em paz, com fé e com a certeza de que certas portas, uma vez abertas, jamais deveriam ser tocadas. Muitas vezes, os laços que nos prendem ao passado não são apenas emocionais, mas energéticos, atravessando gerações. O respeito às crenças, às forças invisíveis e ao que não se pode explicar é fundamental. Afinal, o desconhecido nem sempre perdoa quem o provoca. A presença da mulher do vestido vermelho, manifestação de uma força feminina ancestral, simboliza a cobrança do destino e o peso das decisões humanas. No universo das religiões afro-brasileiras, cada escolha, cada ato, gera energia. Marina aprendeu da forma mais dura que a espiritualidade não é algo distante, mas algo que habita dentro de nós. E ignorá-la pode ter consequências profundas. O desrespeito, nas tradições afro-brasileiras, é uma forma de abrir portas que talvez jamais se fechem. E em cada oferenda deixada nas ruas, nos cemitérios e nas encruzilhadas, há fé, promessa e energia. Tocar no que não se entende é brincar com o desconhecido. E como o destino de Larissa ensinou, o preço disso pode ser alto demais. Envie seu relato para o e-mail na descrição. Até a próxima.